Senador, obrigado por falar conosco. Eu queria fazer duas perguntas em uma. Primeiro, a que o senhor acredita a derrota de Jorge Messias em relação ao perfil específico do advogado-geral da União? Acha que faltou algum requisito para que ele fosse aprovado pelo Senado, além da conjuntura política como um todo, claro, mas em relação a Messias especificamente, e emendando nessa, qual é o perfil que o senhor defende para a próxima escolha, caso Flávio Bolsonaro seja eleito? Como o senhor acha, quais são os requisitos que deve preencher um candidato ao Supremo Tribunal Federal em um eventual governo de Flávio Bolsonaro? Matheus, essa pergunta ela é muito importante porque as pessoas nos abordam dizendo, olha, o presidente Bolsonaro, por ocasião do período em que esteve como presidente da República, fez duas indicações. Uma foi o ministro Cássio, que na época era juiz, né, do Tribunal Regional Federal, e do então ministro André Mendonça, que era de carreira da AGU. E dizem até que há uma similaridade entre ambos, né, porque ambos são da AGU, tanto o André como o Messias. A diferença, e me parece absolutamente fundamental, é que o André conheceu o presidente Bolsonaro no exercício da atividade como ministro da Justiça, depois como ministro da Advocacia Geral da União. Ao contrário do Messias, que tinha uma longeva relação com o Partido dos Trabalhadores, né? É alguém que sempre que o Partido dos Trabalhadores esteve no poder, né, o distinguiu com cargos importantes, com posições importantes. Quando ele deixou o governo, inclusive, ele foi trabalhar na liderança da oposição no Senado da República, ao lado do atual líder do governo, que é o Jacques Wagner, né, teve uma relação com a própria Dilma Rousseff. Então, são situações completamente distintas, inclusive a forma como esses ministros têm se comportado. O André hoje é reconhecido como um magistrado que não dá entrevista, ou dá muito poucas entrevistas, fala nos autos do processo, é alguém discreto, moderado, né, e que tem o perfil que nós acreditamos que é ideal para quem é magistrado, né, alguém que tenta manter distância do embate político, ou que deve manter distância do embate político, que é o que preceitua Loman. Então, eu acho que esse estereótipo que o Messias tem contribuiu para que ele não fosse bem sucedido por ocasião da votação no plenário, aliado à conjuntura política, aliado à circunstância do momento. Mas o Messias em si não é contra ele que o parlamento se insurgiu. É bom deixar claro que o Messias, de fato, tem notório saber, é alguém que mostrou muita desenvoltura por ocasião da sua sabatina, né? Uma pessoa que amealhou muitos apoios, mas, como eu coloquei anteriormente, na nossa opinião, era um quadro do PT, né? E, além disso, e extremamente relevante, né, era importante que o Congresso Brasileiro, o Senado da República, nesse momento e nessa circunstância, pudesse se afirmar como um poder, mostrar primeiro a alguns integrantes do STF, né, que têm desbordado das suas funções, que há um incômodo com a maneira como o parlamento está sendo tratado, notadamente na questão das suas prerrogativas. Eu falo da inviolabilidade do mandato parlamentar, de se legislar em relação a ações que foram objeto de apreciação no próprio parlamento, né, de se arvorar de prerrogativas que não são daquele poder. E também o grande derrotado aí, não tenha dúvida nenhuma, foi o presidente Lula, que mostrou uma desconexão não só com a sociedade, que ele já tem, mas também, né, com a condução política dentro do Senado. O Lula foi o grande derrotado, que mostra que ele de fato é mercadoria vencida, tanto na forma como governa, como na forma como articula. 132 anos depois, um presidente é desmoralizado, né, por uma recusa do Congresso Nacional em uma indicação. Se nós vivêssemos num regime parlamentarista, Matheus, guardado as devidas proporções, esse era uma espécie de voto de repúdio, de voto de desconfiança, né? O governo literalmente perdeu a capacidade de manter uma condição adequada de relacionamento com o Congresso Nacional.